Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e convido para o nosso encontro semanal, nossa reflexão deste dia sob o tema Creio em Jesus Cristo, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O nosso estudo de número 21. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe em nosso meditar no dia de hoje. Sugiro ainda acompanhar a leitura de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador, o qual foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Há muitas décadas atrás, biólogos e cientistas já demonstravam à humanidade leiga que cada vez mais os laboratórios e centros de pesquisa assombrariam o mundo com seus experimentos fantásticos e com resultados mais fantásticos ainda que seriam alcançados. As novas conquistas não estavam até então ao alcance do conhecimento do homem comum. Não faz muito tempo que um biólogo francês chamado Jean Rostand conta sobre as técnicas para produzir sapos cujos pais eram 2 machos ou 2 fêmeas. Isso é possível pela injeção de hormônios no embrião enquanto eles ainda estavam nos primeiros estágios de desenvolvimento. Quem poderia imaginar uma coisa dessas até alguns anos atrás? Pois é, existem pessoas que olham para esses desenvolvimentos ou estes avanços da ciência e começam a desvalorizar o milagre do nascimento de Jesus, por exemplo, ou começam a suspeitar que o que houve não foi algo sobrenatural, mas que a própria ciência poderia, talvez, chegar a explicar como uma mulher virgem poderia dar à luz um filho. O que alguns antigamente simplesmente declaravam como impossível de acontecer, agora, pelo avanço galopante da ciência, do desenvolvimento humano, começam a pensar no evento de Belém como um fenômeno que até mesmo possa ter acontecido e ser reproduzido num laboratório humano. Só que aqui precisamos relembrar 2 coisas importantíssimas. Não importa o que hoje pode ser comprovado cientificamente num laboratório de biogenética, por exemplo, as novas experiências em nada afetam ou afetarão o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um evento único na história humana. Nada parecido aconteceu antes e nem mesmo semelhante vai acontecer de novo. Trata-se, isto sim, aqui de uma descida do próprio Deus dos céus à terra, tomando parte da história da humanidade, e isto através de uma concepção imaculada, ou seja, santa, sem mancha alguma da corrupção humana. E isto para que ele fizesse por nós exatamente aquilo que nós não poderíamos jamais pensar em fazer por nós mesmos. E o mais importante é compreender a razão e o motivo para Jesus ter nascido entre nós. Repito, compreender o fato de Jesus ter nascido da Virgem Maria
recebe valor e importância somente quando entendemos o porquê, ou seja, a razão de ele ter que nascer de uma virgem ou da Virgem Maria. Por isso, não nos atrevamos a nos aproximar da manjedoura de Belém, ou seja, do nascimento de Jesus, com mentes céticas, questionadoras e incrédulas. É que a Escritura Sagrada afirma que, em determinado tempo na história humana e em certo lugar no tempo, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma Virgem Maria. E isso sim é um milagre, quase que inacreditável. Mas se Deus é onipotente, por que seria difícil para ele dar vida a um óvulo não fertilizado por homem? Uma vez que foi ele mesmo que criou o ser humano do pó da terra e lhe deu alma vivente? Será que Deus é um ser limitado, especialmente quando se trata de realizar os seus santos propósitos para o bem da humanidade? O texto bíblico que sugerimos, Mateus capítulo 1, revela alguma limitação de seu poder em algum momento ou circunstância, bem como também em toda a Bíblia e em toda a história humana? Vejam, estimados, o anjo Gabriel disse para a Maria na Anunciação: para Deus, nada é impossível. A grandiosidade da onipotência, bem como do amor de Deus, nos deixa estupefatos. Em parte alguma da Bíblia e em nenhum outro evento da vida de Jesus, do Jesus feito homem, podemos ver isso tão de perto como no evento de Belém. Por isso, nós cristãos chegamos perto da manjedoura, sim, mas com admiração, assombro e um temor reverencial, isto é, cheios de respeito e reverentes diante do Todo-Poderoso, eterno e onipotente Deus. E mesmo que a ciência hoje seja capaz de injetar hormônios em embriões, precisamos entender que em Maria houve um ato impossível para a ciência humana. O que nela foi gerado é do Espírito Santo, diz o texto em Mateus capítulo 1, versículo 20. E então podemos acrescentar tranquilamente: amém. Ou seja, Jesus tem, portanto, as duas naturezas, a humana, que ele herdou de Maria, mas também a divina, recebida de Deus por meio da ação do Espírito Santo. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o nosso mediador, aliás, único mediador entre Deus e os homens. É neste Jesus que nós cremos, pois ele é o único Senhor e Salvador. Para concluir nossa reflexão, trazemos para você uma história. E ponto final. Era dia de exame ou prova final dos confirmandos. Aliás, costume muito tempo usado também em nossas congregações. E os jovens que foram preparados durante 3 anos de estudos das principais doutrinas, bem como das histórias bíblicas, para então serem confirmados. E após várias perguntas, o pastor lhes fez a seguinte pergunta: por favor, respondam. Por que cremos que Jesus nasceu de uma virgem
e que ela concebeu pelo Espírito Santo? Era uma pergunta que ninguém dos alunos esperava. E então houve um constrangedor silêncio na igreja. E finalmente uma menina levanta e diz categoricamente: pastor, cremos porque Deus assim o diz na Bíblia. E ponto final. É interessante, ela acrescenta: ponto final, não se discute, não dá para mudar. E o que vai valer a pena questionar esse fato, uma vez realizado, e que nada na história humana pode mudar? É aquilo que nós vimos também na nossa reflexão passada, quando citamos o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E eu acrescento, que não são fatos ou que não podem ser provadas e nem mesmo questionadas pela ciência, bem como também não pela lógica humana ou a razão humana. Por mais que estas, ciência, filosofia e razão humana, tenham avançado e muito nos últimos anos, o que é muito bom. A ciência humana, no entanto, é limitada, mas Deus não. Para Deus não haverá impossíveis, disse o anjo para a jovem que seria a mãe do Salvador Jesus. Convido o estimado a nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Nós te louvamos e adoramos, Senhor, por tua graça em nosso coração. Agradecemos pelo conhecimento da encarnação de teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos pelo conhecimento da mensagem que o anjo trouxe, revelando teu poder e teu amor. Agradecemos que pelo sofrimento e crucificação de Jesus seremos conduzidos para a glória da ressurreição e da vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que eu oro neste momento, pedindo a tua proteção e bênção sobre todos aqueles que me ouvem e acompanham neste momento. Fica, pois, com cada um de teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Convido você, estimado amigo e irmão, para estarmos juntos na próxima semana, em nossa próxima reflexão sobre o tema Creio em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Se você gostou desta nossa reflexão, compartilha o vídeo, e fiquem todos com o Salvador Jesus e até o nosso próximo encontro.